Pois é, a Olha, Tatiane, que é, é, assim, a Tatiane, ela foi tão clara, foi tão legal essa conversa, ela conseguiu ensinar tanto aí sobre IOF e também entrou aí nas cascatas, no que tem de mentira, no que tem de exagero, nos discursos, das narrativas da oposição do governo. Eu achei muito legal a conversa com a Tatiane. Obrigado mais uma vez. a- Espero conversar com ela novamente, porque esse assunto ainda vai render, né? E tem pois muita é, coisa rendendo, né? agora veja, ela concorda que, quer dizer, se eu entendi direito, que a razão de ser desse acirramento nas relações governo-congresso, congresso-governo, se deve de fato ao que está presente, ao que está evidente, que é a antecipação da sucessão presidencial. Claro. O Congresso quer criar todos os embaraços para que o governo governe. E eu não estou dando razão completa ao governo, não é isso. Mas tá claramente interessado, ao ponto de que já se começou. E eu queria que a Alice colocasse daqui a pouco essa fala em vídeo. Já se começou até, veja, o absurdo. O absurdo porque não há uma razão que sustente essa tese. Ao ponto de já começou a se falar dentro do Congresso, não só, olha, o governo já acabou. Esse governo já acabou. Não acabou, falta 1 ano e meio para que o governo acabe. Quando lá dentro do Congresso se diz esse governo já acabou, o que está dizendo, na verdade, é o seguinte: se depender de nós, em grande parte depende sim, esse governo não vai fazer mais nada. Nós vamos parar aqui, estancar aqui, barrar aqui qualquer iniciativa que possa, aos olhos do distinto público, beneficiar o governo, que possa qualquer iniciativa que possa fortalecer a possibilidade do Lula se reeleger no próximo ano. É isso que se fala lá. E mais, agora já chegou ao ponto de, pelo menos, deputados começarem a tirar a máscara e a dizerem isso de forma mais escancarada, mais aberta. Daí tivemos a fala essa semana do deputado, pastor evangélico, Otone de Paiva, não é isso o De nome dele? Paula. De Paula, me desculpe. De Paula, pois é. É porque já foi o tempo em que eu frequentava esse congresso com assiduidade e conhecia melhor as pessoas. O Otávio de Ô, Tony, né? Otto. Aí tá de sacanagem. Não, tô Aí achando que você você tá tá de aí é sacanagem, mas pegadinha. não é pegadinha, não. Mas Não, muito bem, porra, Otônio de Paiva, agora virou Otávio. Não, você este, tá de cida, sacanagem. esse cidadão que até um dia desse estava até começando a se aproximar de Lula, do governo, já tinha sido extremamente ligado a Ah, Bolsonaro, à Bolsonaro. extrema-direita e tudo. Aí começou a oscilar, veio um pouco para o lado do governo. Esse cidadão fez um discurso essa semana já falando em impeachment de Lula, que é uma coisa que está na cabeça de muita gente dentro do Congresso. Pode Não, mas muita em gente que ainda não benefício, expressar isso. peraí, em benefício do Otone que você chamou de Otávio, ele está dizendo que estão construindo esse clima lá, mas ele não está ajudando a construir, não. Ele está dizendo que Não, estão. não, Porque não, está rolando esse burburinho, mas ele não é a eu vou lhe, favor do mo- impeachment, não. eu vou lhe mostrar a fala. Então é você que tem ido ao Congresso e não tem prestado atenção nas Cadê a coisas. fala dele? Que eu, pelo menos, estou distante. Bota aí a fala do Ottoni, A última que até o declaração do presidente Lula é um escândalo. Dizer que ele não conseguirá governar o país sem a Suprema Corte é um escândalo. É um ultraje a este parlamento. Senhor presidente, Olha, deputado Altineu Cortes, eu faço um foi ontem à apelo noite, ao né? PL, que é o maior partido desse Brasil. Temos que começar a pensar urgentemente num processo de impeachment contra Lula. Lula Caraca, não eu tem não tinha apoio visto popular, isso, não tinha Lula visto. não tem apoio Não, aí desse realmente Congresso e a embarcou economia mesmo. está combalida.
Está pronto todo o ingrediente Desse jeito para aí se não dá. pedir o impeachment de Lula. Que isso, Ó, Otávio? Otávio? Que isso? Ó, Otávio, seu Que isso? amiguinho, pelo jeito, né? Que fala muito com você e Não, você foi ontem trela à com ele. noite. Eu não falei com ele ontem. E eu tinha ouvido a repercussão, mas eu não tinha ouvido ele falando, então realmente não tem mais o que discutir. Ele está propondo o impeachment, ele está levantando a bandeira do impeachment, ele está incitando o parlamento a impeachment o Lula. Olha que plot twist, né? Até o Você dia viu? desse era bolsonarista raiz, brigou com Bolsonaro, virou o pastor anti-Bolsonaro, aquele que estava querendo construir uma ponte entre os evangélicos e o Lula agora, que é o impeachment do Lula. O que aconteceu neste tempo, neste período, Tony? Estou curioso para saber o que fez. Você que se dá bem Vou lá com o falar com ele Otone. semana que vem. Fala com ele, procura ele. Falarei. Não, e diz que estamos aqui querendo fazer uma entrevista com ele sobre o impeachment de Lula. Vamos ouvir. Da Tá bom. voz ao Otone. Fiquei Aqui curioso. nesse programa, a voz pode servir à direita, à esquerda, desde que não se venha com abusos. Abusos no sentido de se ficar utilizando o espaço para se distribuir notícia falsa. Por Aí exemplo. não, aí será corrigido. Mas todos serão bem tratados nesse programa. Só que a direita foge desse programa, ou tem fugido até Pô, hoje. falando nisso, ontem o Não sei por quê. Felipe Barros, o deputado do PL do Paraná, falou: me chama para o programa de vocês que eu vou. Então, beleza. Já estou falando ao vivo que ele é que veio dar ideia, inclusive. O Felipe Barros, do Ah, PL, que é um dos nomes que está na linha de frente aí do bolsonarismo, que hoje, inclusive, está sendo entrevistado, acho que na Globo News, uma coisa dessa. Ele quer estar aqui também. Vamos falar com ele, então, em breve. E vamos trazer o Ottoni, se ele quiser. Vou falar com o Ottoni. Eu tenho uma relação com o Ottoni. Ele fala comigo. Então, eu vou convidá-lo também. Veremos se ele topa. Talvez ele veja, tope. veja. Agora não esqueça, eu renovo o apelo que eu faço, que eu dirijo a você, Guga. A você, Guga. Uma pessoa sensível, uma pessoa antenada nas coisas. Que não tem obrigação de saber de tudo, mas que sabe de muita coisa, convide o seu amigo Eduardo Ele tá Bolsonaro. difícil. Ele tá difícil falar com Eduardo ele. Bolsonaro está lá no exterior, ele não corre risco nenhum, está numa boa, não sei o quê. Chame ele para a gente conversar aqui. Você tem Vou como chamar. fazer isso. Mas é porque Eu tá acho que difícil falar com você não ele. tá querendo se empenhar com isso, mas eu Eu acho que vou, tem. tudo bem, eu vou me empenhar só para pegar um fora, mas eu vou atrás. Só que aí Sim, eu vou dar uma mas pelo desculpa. menos você Aí eu dirá mostro a que, olha, eu desculpa dele. falei com o Eduardo, insisti muito com ele, Tá bom. disse que ele, Aqui, claro, será respeitado como todas as pessoas que lógico, não, participam desse isso aí. programa e não tinha cabimento que não fosse. Eu falo Agora, com ele há muito tempo. ele não quer, se ele não quiser. Se ele quiser, será uma boa. Claro, uma boa para todos. A gente discute, conversa, diverge, concorda, enfim. Agora, o problema é que também o Eduardo Bolsonaro, eu não sei, ele está muito aí numa disputa velada com a madrasta, a Michele, os dois querendo ser candidatos claramente a presidente da República. Essa história que a Michele está conformada em ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Cascata. isso é cascata, isso é cascata. Ela quer mais do que isso. E tem Claro. direito, como qualquer brasileiro, de ser candidata a presidente da República. Ela tem mais de 35 anos de idade. É, O tá por aí. Nicolas, não é É Nicolas, Nicolas. aquele daquela. Não é Nicolas ou É, Nicolás? é Nicolas, mas como ele colocou a Nicolas, peruca e falou que pode O chamá-lo de Nicolas. Nicole, ou é Pois é, Nicole ou Nicolas. Agora, O Nicole pode Nicolas, até aspirar à aí é presidência, você. mas aí depende de. Ele não tem idade para ser candidato a presidente, tem Ainda projetos bem. de lei para ver se o beneficia. Ainda bem porque você acha que ele se elegeria, não? Olha, a extrema-direita do Brasil e a direita iria a reboque da extrema-direita, ela hoje se volta para nomes como Pablo Marçal, Nicolas, quem sabe Michele. Nossa, Michele. A Michele, como você falou, ela quer, obviamente, ser candidata a presidente, porque o nome dela tá tinindo ali
nas pesquisas eleitorais. Ela é a mais bem avaliada, até na frente, dependendo da pesquisa, do Tarcísio de Freitas. Claro que ela ficou empolgadinha. E aí dizem que ela não compareceu no ato da Paulista, no último final de semana, na manifestação do Bolsonaro, exatamente por isso, porque Bolsonaro estaria cortando as asinhas, cortando, portanto, a possibilidade dela ser a candidata a presidente, Pois é, algo que é mas apoiado pelo Silas e pelo Valdemar da Costa Neto. Mas, por estar perdendo a chance de ser candidata a presidente, está sendo empurrada a ser candidata ao Senado, num gesto de rebeldia, ela teria faltado à manifestação, que foi um fiasco de público, 12.500 pessoas. vai ver que a Michele, que parece ter mais juízo do que o marido, sacou que essa manifestação do último domingo na Paulista iria flopar, como você adora dizer, e Flop. flopou. Mas e ela, coitadinha, ainda fica tendo que administrar o inadministrável Bolsonaro, até em matéria de saúde. Bolsonaro está novamente aí, obrigado pelos seus médicos a cumprir um rigoroso repouso, a ficar dentro de casa, a mudar toda a sua alimentação. Meu Deus, lá atrás, nas primeiras cirurgias que ele fez, os médicos já diziam a mesma coisa. Mas Bolsonaro parece que não se preocupa com a própria saúde. A ambição dele é tão grande, ou a irresponsabilidade dele é tão gigantesca, que ele não cuida da própria saúde. Olha, sabe, eu estava revendo aqui, esse cidadão que fica com essa baboseira de dizer que é candidato a presidente no próximo ano, uma mentira descarada, porque ele já é inelegível e vai se tornar mais inelegível ainda, esse cidadão, ele já foi submetido a 7 cirurgias, desde a primeira, que foi a facada que ele levou lá em Juiz de Fora e que o ajudou a se eleger. 7 cirurgias. E precisou ser internado pelo menos 13 vezes. 13 vezes. Ele não podia ter estado na Paulista como ele esteve, inclusive sofrendo lá uma crise de soluço. Então, novamente, os médicos dizem: o que é que ele está querendo? Ele está querendo morrer? Eu creio que não, é muito difícil que uma pessoa queira morrer. Claro que não, né? E se quer morrer, tem meios e instrumentos mais rápidos do que morrer Não, ele não aos sofreria. pouquinhos, com sofrimento e tudo. Ele é Então, eu não creio que ele. irresponsável, ele é, Eu não e ele creio. é ganancioso. É as É duas coisas. ganancioso. É uma mistura de Irresponsável. ganância, né, vou fazer o que eu quero. O que atrapalha a vida dos filhos, a vida da mulher, a vida da filhinha dele, que ainda é adolescente. É, mas não é a única coisa. Mudando de assunto, você viu aí o negócio do Lula lá na Argentina? Ele foi lá assumir temporariamente a presidência dos BRICS, do grupo BRICS, Mercosul. aliás, do Mercosul, a presidência do Mercosul, e foi visitar a Cristina